Eu tô com Go 2 live. mapas a foi? Go live. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Eu sou a Mariana Moura, aqui dos Cientistas Engajados, e a gente está hoje inaugurando a nossa live, a live de Cientistas Engajados, Papo com Ciência. A gente vai entrar aqui agora toda sexta-feira, às 17h30, para trocar uma ideia com vocês. Podem comentar aqui embaixo, a gente vai tentar responder as perguntas, assim, na medida do possível da interação. E a gente está hoje aqui com o meu querido Eric, do Doutorando numa Fria, que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, e vai falar um pouco para a gente sobre como que está a luta contra o Covid-19, contra o vírus que está assolando a humanidade lá nos Estados Unidos. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje. E aí, Eric, tudo bem? Beleza, beleza. Pô, obrigado pelo convite aqui. É sempre um eu não ia falar que é um prazer falar sobre essa pandemia, né, mas eu acho que na verdade, é um prazer falar sobre ciência. É um prazer comunicar com as pessoas o que está acontecendo, né. E eu tô acompanhando bem de perto, assim, desde que entramos. Eu tô em Michigan, que fica no norte dos Estados Unidos. Eu faço meu doutorado no Van Andel Institute. E desde que a gente entrou em lockdown aqui no estado, já tem umas 4, 5 semanas, nem sei, eu só consigo ler sobre coronavírus, né? Não dá para fazer mais nada. Eu estava num período... Porque pesquisa a gente trabalha... A gente fica muito tempo fazendo experimento, aí depois diminui a quantidade e começa a escrever. Então eu estava bem naquela hora que os experimentos estavam começando a engatar, aí congela todas as suas células, que está na hora de ir para casa. Então, na falta de trabalho, eu estou aqui me informando sobre o que está acontecendo com o coronavírus no mundo inteiro e Brasil também. E espero poder contribuir para essa conversa. E informando todo mundo também, porque você tem um canal aí que você está entrando ao vivo também com informações sobre isso, né? Eu estou tentando trazer o máximo de discussão possível, não só pensando no ponto de vista de informar a população em geral, mas eu acho que também aqui nos Cientistas Engajados você faz um trabalho muito maneiro disso, né? De trazer os cientistas para fazer política. Eu estou tentando só ver se os cientistas conseguem conversar. Gente, vamos ser amigos? Só isso. Se a gente começar por aí, começar um a entender o que o outro faz, como é que a gente pode se conectar, e é isso que eu estou fazendo lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Então, lugar que você botar isso aqui, ó, Doutorando numa Fria, você vai me achar e vamos lá trocar uma ideia. E para as pessoas terem um pouco de ideia de que cientista é igual a todo mundo, né? Gente que come, que vai no banheiro, que dança, que sorri, que chora, que perde, né? Então, essa é uma proposta de mostrar um pouco a cara dos cientistas brasileiros e para a população, para todo mundo. Cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua, né? A sociedade toda precisa de várias especialidades, vários trabalhos diferentes, e os pesquisadores fazem um trabalho importante para a sociedade. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Bom, a pauta de hoje é Covid-19 no Brasil e nos Estados Unidos. E eu conversei aqui com o Eric, e a gente vai fazer uma comparação um pouco. O Eric está acompanhando bastante a evolução do vírus, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, e eu tenho acompanhado um pouco aqui na América Latina como é que os governos têm se comportado e como é que está a evolução do vírus por aqui. Então a gente vai fazer um paralelo entre Brasil, Estados Unidos, mundo, América Latina aqui hoje. Mas antes de entrar direto no debate, eu queria falar para vocês que no finalzinho, se a gente tiver tempo, a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre a demissão do ministro da Saúde, né, que aconteceu essa semana, a demissão do presidente do CNPq também, que foi demitido ontem aqui no Brasil, que é uma agência de fomento da pesquisa no Brasil, e que tem estado na linha de frente da pesquisa contra o coronavírus.
Temos mais notícias. A carta do Ministério da Defesa para os prefeitos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E vou falar no finalzinho um pouco sobre a campanha pela revogação da portaria 34 do Ministério da Educação. Certo? Então, esses são os assuntos que a gente vai deixar um pouquinho para o final, um suspense, assim, para ver se vocês ficam aí até o final, certo? Vou começar aqui, Eric. Números do Covid-19 no Brasil atualizados agora à tarde, 33.682 casos confirmados no Brasil, com 2.141 mortes. 6,4% de letalidade. O que significa letalidade, Eric? Conta aí pra gente. Bom, letalidade vai ser o pessoal que não consegue sobreviver, né? Depois de ter o coronavírus ou por alguma complicação que surge do próprio coronavírus ou de alguma complicação que surge durante a internação, Então, é morte mesmo, sabe? Quem conseguiu sobreviver. Se você clicar aqui no que eu botei aqui embaixo, nessa janela, a gente consegue ver no mundo como é que tá. Eu acho que dá para ver aqui, se eu conseguir dar um zoom aqui, ó. Eu estou aqui nos Estados Unidos, ó, no total no mundo inteiro, né? A gente está com 2 milhões de casos aqui em cima, não sei se você consegue ver. Dá para ver. E aqui nos Estados Unidos, ele gosta de ser o número 1 em tudo, né? Nem sempre isso é uma boa ideia. Então aqui a gente está com 600 mil casos, né? O Brasil está aqui embaixo com 33 mil, né? Aquilo que você havia comentado, e com uma letalidade de 6%. É isso que você falou? Isso, 6,4% hoje saiu. O que eu acho que é um número subestimado, né? Porque o Brasil não está conseguindo fazer muitos testes, o Brasil não tem capacidade de infraestrutura de fazer teste, não tem gente não tem a estrutura de fazer de laboratório, de diagnóstico, de indústria, então esses números estão bem subestimados. Ou talvez isso queira dizer que as medidas de isolamento estão realmente funcionando, né? E aqui mostrar... Diga. Só para dizer que saiu essa semana a pesquisa de médicos da USP e da UNB, estimando em 93,45% a subnotificação de casos no Brasil. O que significa, segundo eles, que estaríamos hoje com aproximadamente 313 mil casos de coronavírus no Brasil, ao invés, né, dos dados oficiais, que são de 33 mil casos. Eu lembro que a última vez que eu li sobre essa subnotificação na Itália, eles tinham essa aproximação de 10 a 11 vezes, né? O número de casos que não estavam sendo nem notificados, porque não existe estrutura mesmo. Você tem, aí falando um pouco do mundo, né? Você tem a Coreia do Sul, que é o grande exemplo mundial de diagnóstico, porque eles agiram muito rápido, eles já tinham uma infraestrutura preparada lá, porque eles tiveram outras epidemias, né, do SARS, que rolou ali perto também. Então, quando começou a surgir o coronavírus, eles já tinham essa estrutura preparada, então os pesquisadores da academia, junto com o setor industrial, junto com o governo, eles se reuniram e organizaram como é que ia acontecer a geração da tecnologia para fazer os testes, mas também a aprovação dessa tecnologia, porque não adianta você fazer um teste que não funciona. Então, esse processo foi todo organizado entre essas três partes, digamos assim, para que isso pudesse ser acelerado, e a Coreia do Sul é a grande referência hoje em dia, né, de diagnóstico. O Brasil perdeu essa chance, mas os Estados Unidos também. O Átila chegou a comentar até que eles já estavam preparados porque passaram por uma epidemia também de SARS anterior, né? Então eles já tinham uma preparação institucional, digamos assim, para lidar com uma situação como essa, lá na Coreia do Sul. Sim, ó, deixa eu só mostrar aqui onde é que eu tô. Esse aqui é o estado de Michigan, tá? Essa mãozinha aqui. Aqui é Detroit, aqui no canto direito, que é onde tem o maior número de casos no estado.
e é porque aqui tem um aeroporto. Então, chegou muita gente de fora e se alastrou muito nessa área, porque é o seguinte, embora Detroit tenha um aeroporto e tenha sido uma área muito rica durante muito tempo, hoje em dia os subúrbios de Detroit são uma área muito, muito pobre. Então, assim que o coronavírus chegou nessa área, se espalhou muito rápido, se espalhou de maneira descontrolada, e assim, embora Michigan tenha muitos casos, aqui a gente é o terceiro estado com mais casos, só atrás de Nova York e Nova Jersey, é por causa disso. Você chegou um aeroporto muito famoso, com muita circulação, e que espalhou muito rápido para essa área pobre. Mas, na verdade, eu moro aqui, ó, no outro lado, Grand Rapids, que é aqui nesse cantinho, e embora a gente tenha poucos casos, a gente já está recebendo pacientes lá de Detroit, porque é tanta gente doente lá, que já o sistema de saúde já está entrando em colapso, né? Aquele famoso colapso que todo mundo tenta evitar. Não deu para evitar aqui, mesmo com o isolamento, e agora aqui em Grand Rapids a gente já está recebendo esses pacientes. Eu vou pegar aqui a sua deixa, Eric, para mostrar aqui para as pessoas como é que está a situação também aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo também foi mais ou menos assim, foi perto do aeroporto, né? Os primeiros casos e a maior quantidade de casos primeiro aconteceram nos bairros mais ricos da cidade, mas agora já espalhou pela cidade inteira e agora está chegando na periferia da cidade, nos bairros pobres, aqueles em que as pessoas têm dificuldade de fazer o isolamento social, não só pelo fato de que não tem reserva financeira para poder ficar em casa, né? Tem que trabalhar todos os dias, mas também porque são casas muito juntas uma das. A gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, como que o espaço entre uma casa e outra é uma coisa que permite melhor esse tipo de isolamento. Quando você mora em regiões muito densas, com uma densidade populacional muito grande, é mais difícil você fazer o isolamento e está chegando exatamente nas regiões com uma densidade populacional grande em São Paulo. A gente vê aqui o número de casos de óbitos disparou na Brasilândia e o número de suspeita de casos de Covid no Paraisópolis aumentou enormemente nas últimas 2 semanas, foi para 200 casos, de 60 para 200 casos em poucos dias, né, lá na comunidade do Paraisópolis, que fica aqui pertinho da USP, aqui na região do Butantã, Morumbi. Então, a preocupação hoje aqui em São Paulo é com o vírus ter chegado nas regiões mais pobres. Na região metropolitana de São Paulo, nos bairros pobres da capital, e a infraestrutura para lidar com isso é inexistente, né? Simplesmente não existe, porque o poder público não chega nessas comunidades, tem pouquíssima infraestrutura de saúde, tem pouquíssima infraestrutura. No Paraisópolis, por exemplo, é a associação de moradores, são projetos de lá que estão fazendo máscaras para poder distribuir para a população, e tentando manter a população dentro de casa. Eles montaram uma operação de guerra lá na comunidade, né? Eles organizaram o que eles estão chamando de presidente de rua. São centenas de pessoas que cada um é responsável por 50 casas e visitar essas casas todos os dias durante a semana para saber como é que estão as pessoas, para saber se as pessoas estão ficando em casa, para saber se tem algum sintoma e avisar imediatamente as autoridades. Eles chegaram para vocês ver, Eric, eles chegaram a ser obrigados a contratar uma equipe médica e uma ambulância, porque a ambulância não chega dentro da comunidade, para poder tirar as pessoas que tiverem com sintomas de lá e levar para o hospital. Então, assim, a situação, a dificuldade do poder público chegar nessas comunidades está enorme, assim, né? E em São Paulo está um negócio assustador. Assim, eu acho que independente de você ter o poder público agindo, né, eu acho que é uma situação de guerra mesmo. A gente acompanhou a China tendo que fazer 2 hospitais em 10 dias, sabe, para poder receber essas pessoas.
Eles tiveram que... Então, assim, você vê os países com muita grana, com muita estrutura, tendo que voltar todos os esforços dele, todas... E aí você entra o setor público, você entra o setor privado, você entra todo mundo tendo que lidar com isso, porque o coronavírus, o problema dele, na verdade, é o problema de dimensão. Como ele espalha muito fácil, né, ele tem muita infecciosidade. Ah, mas 80% fica bem e tal, tudo bem, mas assim, muita gente ainda precisa ser entubada, precisa parar no hospital, e se você tem um lugar com muita gente, é só uma questão de números. Se você, 20% de todo mundo é muita gente, então por mais que você tenha melhores intenções, ou um sistema público que funciona, um sistema privado que funciona, é difícil você ter essa comunicação tão azeitada entre as partes, né? Azeitada no sentido de eu sei o que você precisa e eu te ajudo, você me ajuda, que foi o que não aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? Eu começo a falar dos Estados Unidos, posso falar dessa parte? Pode, manda bala. Porque o que aconteceu foi o seguinte aqui, o presidente, Donald Trump, que é um idiota, bom, falar com ele é um idiota mesmo, ele... O que ele fez? Ele tentou tratar como se fosse alguma coisa que não fosse chegar aqui, né? Ele fala, gripezinha, little flu, né? Estilo Bolsonaro. Ele menosprezou a crise, e isso, né, por mais que ele diretamente não tenha feito nada, isso vai passando para baixo, né? Então, os órgãos públicos, né, que é o CDC, o Center for Disease Control, que na verdade monitora e regula a produção de diagnóstico ou a chegada do coronavírus, não conseguiu estruturar isso que eu estou falando, produção de teste, validação de teste entre a indústria, a academia e o setor de diagnóstico, o setor de hospital, porque aqui é muito forte o hospital, o plano de saúde, né? Não tem nenhum serviço público, na verdade. Então, a função, na verdade, do governo federal aqui seria organizar essas partes para poder esquematizar como é que iam ser feitos os diagnósticos, tomar exemplo da Coreia do Sul, que fez drive-thru para todo mundo ser testado, produção massiva de testes em vários lugares, distribuição de máscaras. Não foi feito isso aqui, muito pelo contrário, o governo, ele impediu que laboratórios de pesquisa pudessem ser validados para fazer diagnóstico, que é o que tem acontecido no Brasil. Alguns laboratórios de pesquisa estão fazendo diagnóstico, então o CDC não deixou isso acontecer, e o CDC também, o que ele fez, que foi a maior cagada, eu acho, não posso nem falar cagada aqui, eu já falei 2 vezes, então, a maior bagunça que o CDC fez foi, na verdade, fazer um teste ruim, em vez de se basear no teste que estava sendo usado na Coreia do Sul e na Alemanha, que estão liderando essa ponta de tecnologia de diagnóstico, eles tentaram fazer um deles, e quando eles distribuíram esses testes para as indústrias e para esses laboratórios de pesquisa validarem os seus próprios métodos de diagnóstico, o teste estava ruim, o teste estava furado. Então, o que aconteceu foi o seguinte, primeiro eles travaram e também eles impediram que os estados, que normalmente aqui nos Estados Unidos os estados têm uma certa independência, que eles pudessem se desenvolver tecnologicamente para lutar de forma mais independente contra o coronavírus. Então, foi uma lambança só, sabe, lá da ponta, lá no Donald Trump, até os estados. Então, assim, o governo, né, o poder público, tem muito poder público, tem muita grana no setor industrial, tem muita grana no setor de healthcare, né, de hospitais, mas mesmo assim, por uma falha de comunicação, por uma falha de execução, não funcionou muito bem, e a gente está aqui liderando com 500 mil de casos, se eu não me engano. 684 mil casos. 600 mil casos. Caraca, sinistro. Cara, olha, tem um monte de comentário aqui já, dando parabéns, boa tarde, Ali, boa tarde, Lívia, oi, Marcos, tudo bem por aí? A Lívia está perguntando como é que tiveram acesso a esses dados de 313 mil. É um estudo, eu falei aqui um pouco antes, é um estudo da USP e da UNB,
estimando o número de casos não notificados, é a subnotificação. Então, segundo eles, a gente hoje estaria perto dos 313 mil casos se todo mundo tivesse sendo testado, digamos assim, essa é a ideia. O Cauê está perguntando se a gente está falando sobre a periferia dos Estados Unidos, no Brasil, a periferia é pior ou igual nos Estados Unidos? Como vamos ser afetados aqui no Brasil? A gente falou aqui, eu falei um pouco sobre isso agora, né? Como é que está chegando na periferia? A periferia aqui tem que pensar o seguinte: aqui tem tudo é um pouco melhor. Tem mais dinheiro, tem mais estrutura, então tudo é um pouco melhor. Então até a periferia ela é um pouco melhor, sei lá. Todo mundo vai ter carro, quer dizer, muita gente vai ter carro, as pessoas não vão ficar tão entulhadas, entendeu? Existe uma não é tão ruim quanto o Brasil, sabe? O Brasil, aqui tem guetos, óbvio, aqui tem regiões que são bem menos desenvolvidas, mas, assim, quando chegar no Brasil com maior intensidade, vai ser bem triste. Eu estou acompanhando aqui o dos Estados Unidos, né, porque a impressão que eu tenho entre os diferentes países, na verdade, é como se os outros países estivessem no futuro. Então, sei lá, a Espanha está no futuro do Brasil, os Estados Unidos estão no futuro do Brasil, e aí vai demorar algumas semanas para alcançar em número de casos e número de espalhamento. Eu não sei, Rio e São Paulo, né, que foi por onde começaram a ter muitos casos, fizeram o isolamento logo no começo. Então, isso ajudou a desacelerar um pouco a curva. Mas o grande problema é que esse isolamento ele tem um limite de tempo, né? Você não consegue manter as pessoas em casa, ou porque elas começam a ficar loucas de ficar trancadas, né? Não tem como, as pessoas começam a ficar nervosas, e também a limitação financeira, né? Principalmente na periferia, você tem gente que depende ali diariamente de ir na rua fazer um trabalho, ou se não for trabalhar vai ser demitido, então vai ficar bem complicado, mas vamos tentando fazer a nossa parte, eu acho que é isso. E as políticas públicas para manter as pessoas em casa? Porque, assim, aqui no Brasil teve uma discussão logo no começo, né, se devia fazer, decretar o isolamento, não devia, o presidente é contra o isolamento, os governadores decretaram em vários estados o isolamento, e essa semana o STF julgou, né, que os estados têm, sim, o direito de decretar esse isolamento, mesmo que a presidência ou o governo federal não faça, mas hoje o governador de São Paulo estendeu o isolamento até o dia, né, até o dia 10 de maio, né, e agora, que políticas públicas que podem ser feitas para manter essas pessoas dentro de casa? O debate aqui foi R$ 200, o governo mandou um projeto de lei para destinar R$ 200 para as pessoas que não têm renda nenhuma, né, que são pessoas que estão na informalidade, que não têm carteira assinada. E aí a Câmara, né, e o Congresso aumentaram esse valor para 600. Mas isso já faz 2 semanas que foi aprovado, e as pessoas ainda não conseguiram receber o dinheiro, né? Isso por um lado. A estimativa é que 70 a 80 milhões de pessoas estejam nessas condições de não ter uma fonte de renda fixa aqui no Brasil. Imagina, 70 milhões de pessoas, cara, é muita gente, É muita certo? gente. E aí tem uma outra política que é a de ajudar as empresas a manter os empregos, né? Porque muitas empresas dependem do fluxo, né, do capital de giro ali, de estarem todos os dias abertos. As grandes empresas conseguem até segurar. Agora, aqui no Brasil, quem gera emprego mesmo são as pequenas e médias empresas. Essas não conseguem segurar o capital, né? Não conseguem segurar os empregos. Então, aí a proposta foi que o governo pague uma parte do salário dessas pessoas e as empresas paguem uma outra parte. Então, as empresas pagariam um salário menor e o governo complementaria o salário dessas pessoas, mas também até agora nada, né, não saiu isso,
e as empresas estão com maior dificuldade porque os bancos privados receberam e estão recebendo recursos do governo para poder emprestar e não estão liberando empréstimo, estão com juros altíssimos e tal, não estão liberando empréstimo. Então, essa situação de como, primeiro, tem que decidir manter as pessoas, ou seja, né, o governo tem que tomar a decisão de que as pessoas têm que ficar em casa. Segundo, tem que convencer as pessoas que elas têm que ficar em casa. Terceiro, você tem que garantir o sustento dessas pessoas em casa, certo? E para que serve o governo se não é para isso numa hora dessa que a gente precisa, você entendeu? E não é, quer dizer, ficar em casa não é uma proteção à minha pessoa só, né? Apesar de eu não estou no chamado grupo de risco, apesar de que aqui no Brasil parece que 25% das mortes, dos óbitos, são de pessoas que não estão no grupo de risco, certo? Isso é só para deixar bem claro, certo? Mas, assim, não é uma proteção à minha pessoa, a escolha de ficar em casa, ou a determinação de ficar em casa, é uma proteção à sociedade como um todo. É isso que as pessoas têm que entender, certo? É uma proteção coletiva, eu não estou me protegendo a mim, eu estou protegendo você, eu estou protegendo você que está aí nos Estados Unidos, é a humanidade. É É verdade, verdade, é entendeu? verdade, Ficar é em verdade. casa nesse momento é proteger a humanidade. Eu acho que a gente está passando por um momento, né, de entender como é que as coisas são mais conectadas e como é que tudo depende um do outro, né? Eu, vamos supor que eu esteja com coronavírus, ou não. Eu ir na rua, eu tá protegendo a minha esposa que tá aqui em casa grávida, mas eu também tá protegendo o avô de não sei quem que pode pegar na mesma fruta que eu tossi, ou que eu tirei a meleca, botei lá na fruta, e que ele vai comer minha meleca e vai ter coronavírus. Então, assim, e tá todo mundo vendo, na verdade, eu acho que você falou o papel do Estado, né? As iniciativas que estão tendo aqui são mais ou menos iguais, né? Que é dar grana para a empresa, dar grana para a empresa grande, dar grana para as pessoas, só que isso já está rolando. Aqui já está rolando, já está todo mundo não recebendo, mas já está andando. Já foi aprovado pelo Senado, pela Câmara, isso já está em curso, e aí aqui funciona assistência social. Não é exatamente um seguro-desemprego ou um vale coronavírus, sabe? É assim, é assistência social que o governo está garantindo. Se você tem filho, eu estava abrindo aqui, se você ganha X, você vai ganhar US$ 1.200, e para cada filho dependente você ganha mais 500. Então, se você for casado com uma pessoa que não trabalha, mais 500, se você tiver filho, mais 500. E isso consegue garantir as pessoas. Mas eu acho que a gente está vendo, principalmente, eu estou vendo o papel do Estado, cara. Tipo assim, é fácil a gente... Pô, eleger um Trump. É fácil eleger um Trump. É fácil eleger um Bolsonaro. Sabe, Bolsonaro é engraçado, é ali, vai na Luciana Gimenez, fala besteira, faz arminha, tu fala, pô, esse cara é muito engraçado. Pô, o Trump, pô, eu assistia o Aprendiz, não sei se você conhece, mas o Trump Conheço. tinha um reality show que ele era super engraçado, e eu falava, gente, esse cara é engraçado, legal. Aí quando você vê que esse carisma do cara, na verdade o cara tava usando isso e agora ele é o presidente, você fala tipo assim, gente, não é assim que se escolhe, cara. Não dá pra você escolher um cara que você acha maneiro ou que você acha que parece contigo, sabe? As pessoas que apoiam ele aqui, e eu acho que é muito as pessoas que apoiam o Bolsonaro também, são as pessoas que têm uns valores muito atrasados, sabe? Que não conseguem entender como é que as coisas funcionam, que não é simplesmente definir para todo mundo a minha vontade, ou definir para todo mundo a minha visão, a minha opinião. Você tem que garantir que as pessoas existam com a sua liberdade, com o poder que elas têm, né, de ir e vir, de fazer o que elas quiserem. E eu tô vendo que, assim, hoje em dia você eleger uma pessoa só porque ela é carismática, ou porque ela é engraçada, ou porque ela é interessante, mas que ela não tem ali o conhecimento do lado dela, ou que ela não tem nem noção de como é que funciona a máquina pública, não vai conseguir fazer um bom trabalho. Né? As pessoas precisam de um pouco de conteúdo, um pouco mais de exatamente o que você falou, de conhecimento para poder lidar com uma situação como essa, né? É nesse momento que a gente vê o quanto que o conhecimento e a ciência são importantes para
a política pública, né, no geral, né, para formulação, para você implementar a política pública que renda mais resultados, que tenha melhores chances de darem certo. Então, é importante isso que você falou. Deixa eu só ler aqui mais uma perguntinha. Ó, a Maria Beatriz está perguntando se nos Estados Unidos houve ou há intervenção do Estado no mercado e na iniciativa privada para determinar atendimento e internação. Digo isso porque em São Paulo os leitos de UTI tem mais leitos de UTI em hospitais privados e nesse momento tem menor demanda, já que os casos graves agora estão nas periferias. Não teve ainda. Aqui, pelo que eu tô sabendo, assim, os Estados Unidos, ele é todo serviço, é tudo privado. Saúde é privada, não tem saúde pública. Então, como é que funciona? Se eu fui atropelado, fui atropelado, tem que parar no hospital, na emergência, não tenho plano de saúde, mas, tô sangrando e vou morrer, sabe? Emergência. O hospital vai, me recebe e me manda a conta. O hospital vai mandar a conta, tá? Ele cobra, ele te salva, mas ele te cobra. Então, o que a gente está agora, nesse momento, é isso. Os hospitais, né, eles estão recebendo as pessoas. Eu não sei exatamente como eles estão coordenando isso, mas eles estão recebendo as pessoas e eles vão cobrar. Agora, o que eu não sei é se o governo vai bancar, tá? Mas, por exemplo, aqui em Michigan, a governadora, Gretchen Whitmer, que já estou apaixonado por essa mulher, que ela tá batendo de frente com o Trump toda hora, já tá brigando com ele, eu tô achando isso o máximo. Tô super orgulhoso de estar em Michigan. Falei, é minha governadora, gente. Então ela tá comprando barulho mesmo, falando, não, vai todo mundo ficar em casa agora, vem, fala. Outro dia, a semana, cara, teve até um protesto, tipo uma carreata, rolou isso no Brasil também, rolou uma carreata que eles bloquearam umas ruas na capital do estado para fazer um protesto e foram na frente da Câmara, sei lá, do estadual, armados, porque pode andar armado com fuzil, cara. Não sei se eu vou. Depois eu mostro. Mas assim, foram lá. Aqui, ó, se quiser. Se quiser mostrar aqui, ó, a foto dos caras, botei aqui, ó. Foram lá. Gente, o que é isso? Os caras foram lá reclamar. E ela falou: meu filho, pega uma senha. Quer reclamar? Pega a senha, liga pro saque, porque você vai pra casa. Não quero saber. E os caras estão aqui de R15, cara. Entendeu? Gente, Mas aqui no assim, Brasil rolou carreata também, rolou carreata aqui para acabar com o isolamento e tal, não sei o quê. mas de Mas teve qualquer gente forma. presa, aqui no Brasil teve gente preso, no interior, Araraquara, eu acho, ou São Carlos, uma senhora resolveu ir para a praça, e aí fez um escândalo lá, e os guardas, né, a Guarda Civil tentou levar ela para casa e tal, não sei o quê, e aí ela, não vou sair daqui, meu direito fica aqui, não sei o quê, o vídeo é assim, a mulher quase bateu, chutou os policiais, não sei o quê, uma confusão louca, a mulher loucona, assim, queria ficar na praça, né, no meio do coronavírus, era uma senhora, inclusive, grupo de risco, sabe, essas coisas assim. Não, gente, não Tem faz gente o que menor as sentido. pessoas ainda não entenderam a gravidade do negócio. Eu vou dar uma informação aqui, olha só. Essa semana, os prefeitos do Rio de Janeiro, de cidades do Rio de Janeiro e do Espírito Santo receberam uma carta do Ministério da Defesa pedindo informações sobre capacidade dos cemitérios nessas cidades. Quanto que cada cidade poderia enterrar pessoas por dia? O Ministério da Defesa está pedindo isso, né? Não é digamos, a mídia que né? Não é alguém da mídia, não é nada disso. É o Ministério da Defesa querendo saber qual é a capacidade que os cemitérios têm de enterrar quantas pessoas por dia. Né? Aqui, não, é As horrível. Eu pessoas botei aqui não o. estão com noção da gravidade da situação. Não, você que falou que você estava estudando sobre a América Latina, aqui só joguei no Google aqui Equador coronavírus, que lá no Equador tá uma das piores situações, né? E Cara, assim, o Equador é um dos países que está com maior quantidade de infecções na América Latina, veja só.
está em terceiro lugar na América Latina, certo? Esses são os dados que eu tenho aqui são do dia 12, então ainda estão um pouco defasados em relação a hoje, né? Porque o dado que eu tenho aqui do Brasil no dia 12 era de 22 mil casos, a gente já está com 30 mil? É isso? Vou confirmar aqui, peraí. Brasil, 30 mil. 30 mil casos, isso. A gente já está com 30 mil casos no Brasil e o Equador estava em terceiro lugar. E veja só, o Equador decretou estado de exceção no dia 16 de março, certo? Bem próximo, no mesmo dia que o estado de São Paulo decretou o fim das aulas, né, a suspensão das aulas e a não abertura de empresas chamadas não essenciais, né, o pessoal que não é da alimentação e não é da área de saúde, decretou o fechamento dessas empresas, no mesmo dia. E o Equador está com toque de recolher, veja só, toque Não, de assim, recolher. eu acho que as pessoas realmente não estão entendendo e a minha preocupação, na verdade, é com o Estado em si não entender. E eu acho que a gente está chegando no momento em que, pelo menos os governos estaduais, né, quando eu digo Estado, eu quero dizer o poder público, mas os governos estaduais no Brasil, pelo menos, eles estão agindo, porque eles já entenderam Exatamente. que vai sobrar para eles, né? Os Você prefeitos tem também, né? os prefeitos também. O que tem de E vídeo de prefeito aqui no Brasil que fez campanha para o Bolsonaro criticando o posicionamento de liberação do isolamento, tem muito vídeo, tenho recebido vários, assim. Os prefeitos apavorados, porque é claro que vai cair no colo das prefeituras. vai ser culpa deles. E a eleição chegando aí em outubro, né? Todo mundo vai querer tá bem na fita, mas não vai ter fita boa, não adianta. Ó, já que a gente está falando de América Latina, eu tenho aqui os dados mais recentes da América Latina. A gente está com 90.411 casos confirmados aqui na região. Só lembrando que Brasil tem aquela subnotificação, certo? Então é capaz de ser muito mais. 4.266 pessoas que morreram em função do coronavírus. O Brasil e a Nicarágua são os únicos países que têm casos que não têm uma política nacional de distanciamento social. O Brasil tem aquela política estadual, como o Eric estava comentando aqui agora, vários estados decretaram o distanciamento social, o isolamento, mas a política nacional não é pelo isolamento social. Então, o Brasil e a Nicarágua são os únicos dois países que não têm política nacional de distanciamento. O Peru, o Equador e o Chile têm o mesmo número de casos, mas têm número de óbitos bastante diferentes. Olha só. No dia 12, o Peru, o Equador e o Chile estavam em torno de 7.000, 7.400 casos confirmados. Mas o Equador estava com mais de 300 mortes, o Peru quase 200 e o Equador 100, quase 100 mortes. Né? Aí a ideia é, qual é a diferença entre esses estados? Né? A discussão é qual é a diferença entre esses países que permitiu com que, por exemplo, o Chile tivesse menos quantidade de mortos do que no Equador. E aí, esse levantamento que foi feito pelo Alexandre Andreatta, aqui do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul, tá bem interessante. Eu vou até compartilhar aqui a tela com vocês um pouquinho. Posso Aqui, remover aqui o seu? aqui ó, só te atualizar aqui, ó. O Chile tem 9 mil casos e 100 mortes, e o Equador tem 8 mil casos e 400 mortes. Então tem menos casos e 4 vezes mais mortes no Equador. Exatamente. Pode tirar aí, só para mostrar isso. Olha lá. Deixa eu só colocar aqui Gente, a gente está se dirigindo para o período final. Esse daqui é o estudo
que está sendo feito toda semana lá pelo Observatório da Democracia na América Latina. Então, o mais recente é esse do dia 12. Então, ele mostra quais são as políticas, medidas gerais e medidas econômicas feitas por cada um dos países, né? E aí, o Equador está com um toque, né, de recolher de 15 horas, fechamento das fronteiras, suspensão dos voos, restrição veicular, suspensão das aulas e do trabalho presencial, proibiram a saída do país de gel, de álcool em gel, né, máscaras e sabões, entre outras medidas. Agora, o Chile decretou estado de exceção por catástrofe em todo o país durante 90 dias, desde o dia 18/3, desde o dia 18 de março, também no mesmo período que o estado de São Paulo decretou isso. É Então, um assim, país com mais grana também, né? as medidas que o Chile está tomando são muito mais intensas, né, de restrição, de cordão sanitário em lugares remotos, quarentena total de aeroportos e portos nas ilhas. Então, assim, eles estão fazendo um trabalho realmente de isolamento das pessoas e aliando isso ao programa de ajuda econômica, né, com 11 milhões de dólares, 11 bilhões de dólares, é isso? 1.000 milhões? 1.000 milhões é bilhões, né? Acho que é. De dólares a ajuda, certo? Aliando, então eles estão aliando o isolamento e a restrição com a ajuda econômica à população, para a população ficar em casa. Outro aspecto que eu queria levantar aqui é que, assim, lembrando que só Brasil e Nicarágua que não tem política nacional de isolamento social. Então, muitos países estão com quarentena obrigatória, Peru, Panamá, Argentina, Bolívia, Venezuela, Paraguai e El Salvador. Quarentena obrigatória para todo mundo. No Paraguai, se a pessoa sair na rua, ela é presa, tá? Verdade. Costa Rica, Chile, Equador e Haiti decretaram estado de emergência ou de exceção. A República Dominicana, o México, Cuba e o Uruguai estão com toque de recolher e suspensão das atividades não essenciais. E Honduras e a Guatemala estão com mobilidade restrita, ou seja, limitação de entrada de pessoas pelos aeroportos e tal. Então, todos os países da América Latina, menos o Brasil e a Nicarágua, estão com políticas de restrição da mobilidade, de quarentena obrigatória. Então, e por incrível, olha só, incrível que pareça, o Brasil é o país que está com o maior número de casos, né, disparado em toda a América Latina, mais até que o México, que fica do lado dos Estados Unidos. Eu acho que os países que entenderam que não tem como fugir. Nada do que você fizer vai evitar um colapso econômico que está vindo aí para todo mundo, entendeu? Então, esses países que já entenderam isso, eles falaram, gente, vamos então tentar preservar as pessoas, preservar a vida, porque você, né, a economia volta, eventualmente. A vida que morreu não volta e também cada pessoa que morre, ela deixa quantos órfãos, né? Entre filhos, irmãos e amigos, sabe? Você não simplesmente tira aquela pessoa ali isoladamente, ela não vira uma estatística, ela causa ali toda aquela comoção se ela falecer, né? Então, eu acho que os países que vêm liderando esse movimento, que vem agindo e que vem tomando as medidas, por mais amargas que elas sejam, né, porque o isolamento social tem um lado ruim, né, que você tem que bancar, o Estado tem que entrar com dinheiro, alguém tem que pegar essa conta, alguém tem que pagar a conta, né. No caso, a nossa sociedade, ela funciona com o Estado pagando, com o Estado pagando a conta. Então, eu estou vendo que alguns países, o Estado está falando, não, beleza, eu garanto, né, que aqui nos Estados Unidos, os estados, né, em si, os governadores estaduais,
A Alemanha também deu um puto exemplo disso. Então, eu acho que alguns países estão fazendo isso, e o Brasil, né, ainda está, o Bolsonaro, pela sua falta de compreensão. O problema é que eu acho que ele é tão limitado que ele nem entende o que está acontecendo. Ele nem entende, não consegue raciocinar e entender o que está acontecendo, sabe? Alguém perguntou aqui da OMS também, com relação ao Ministério da Saúde, o Trump e tal. Então, o Trump, ele fala as besteiras dele, mas ele acata aos experts. Ele vai falar o quê? Ele não tem conhecimento de causa, ele entendeu, por mais que ele esteja esses valores trocados, tortos, ele entende, né? Ele querendo ou não, ele é um milionário, pô, ele é um cara bem sucedido. Ele é um cara que tem ali a inteligência de falar, bom, se eu não fizer o que esse cara, que é o Anthony Fauci, que é quem está liderando esses esforços aqui, se eu não fizer o que ele está falando, vai ser pior. Então, assim, ele está pelo menos acatando. Mas com relação à OMS, o Trump simplesmente tirou todo o aporte de dinheiro que os Estados Unidos davam para a OMS, né? Que a OMS não é de nenhum país, né? Ela é ali do mundo, digamos assim. Só que cada um dá um dinheirinho lá para manter a organização, né? Os Estados Unidos, com certeza, era um dos lugares que estava dando mais dinheiro. A China também, eu acho que dá bastante grana. Mas ele foi e tirou esse dinheiro dizendo que a OMS não tinha avisado para eles que o coronavírus ia se tornar uma pandemia, quando, na verdade, avisou e ele que ignorou. Então, é um discurso muito que não conecta, entendeu? Então, mas tá funcionando aqui, tanto que vocês viram o pessoal armado lá indo protestar. Bom, nossa, muito bom o papo com você aqui, Eric. A gente tem que ir se dirigindo aqui para os comentários finais. Boa. Tem uma última pergunta da Beatriz, que fala da subnotificação, a gente também já comentou um pouco sobre isso. Muito obrigada a todo mundo pela audiência, pelas perguntas. Eric, muito obrigada a você. Você queria falar alguma coisa aqui? Finalmente para todo mundo? Não, galera, vamos, eu acho que quem faz divulgação científica, né, acaba assumindo a frente na comunicação. Então, sei lá, eu estava fazendo divulgação, então eu assumi que era meu papel trazer informação para todo mundo, só que eu acho que a gente está no momento que todo mundo tem que assumir parte dessa missão para si mesmo. Então, se você tem aquele seu amigo, aquela sua tia que ainda não acredita que o coronavírus é perigoso, vai chegar, senta com essa pessoa, conversa, não briga com ela, não esculacha ela. Tenta conversar, tenta explicar, porque, na verdade, a gente está todo mundo contra o coronavírus. Não é Bolsonaro contra a Mandetta, não sei se você vai querer falar, não é Bolsonaro contra a Mandetta, contra o outro moço que entrou aí, o Tate. Não é todo mundo, é a humanidade, as pessoas, sacou? A favor da vida contra a morte. É quase uma coisa meio apocalíptica aí, bíblica, sei lá. Porque, assim, então, tenham empatia, conversem com as pessoas, expliquem, não julguem. Se a pessoa tem argumentos e você não consegue argumentar, beleza, para a discussão por ali, se informa um pouco mais, tenta novamente, porque eu acho que é importante todo mundo entrar na mesma frequência e se ajudar. Que é aquilo, eu não estou simplesmente fazendo isso por mim, eu estou fazendo isso pelo próximo. Então, é isso que eu queria deixar aí. Muito ótimo. Muito obrigada, Eric, por você ter topado fazer essa primeira live dos cientistas engajados aqui. Lógico. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, então só avisando que na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo, cientistas engajados, às 5h30, com mais uma live Papo com Ciência. Um beijo a todos. Beijo, Eric. Obrigada. Beijo, Mari. Valeu, galera. Beijo, galera. Se cuidem, hein?